aqui é o deputado federal Nilton Tato e eu estou aqui à margem do Rio Negro, no estado do Amazonas, e talvez o lugar ideal para a gente falar sobre licenciamento ambiental. O deputado Kim Kataguiri acaba de apresentar a sua versão de relatório depois de um processo longo de audiências públicas, onde se envolveram vários segmentos produtivos, ambientalistas, da estrutura de Estado, do governo federal, os governos estaduais, Distrito Federal e os municípios. Mas é importante a gente recuperar esse processo. O presidente Maia entregou para o deputado Kim o projeto do licenciamento ambiental para que ele produzisse um relatório para levar com urgência para ser votado no plenário da Câmara. Nós argumentamos de que não era possível fazer desta forma, até porque nós temos um novo governo, um novo Congresso, e o povo brasileiro está muito atento aos grandes empreendimentos, principalmente depois das tragédias que aconteceram lá em Mariana e Brumadinho. Enfim, exigíamos que criasse uma comissão especial para poder debater esse projeto de licenciamento, considerando que há unanimidade de que é a necessidade de atualizar essa legislação. E os processos de licenciamento precisam ser mais ágeis, precisam ser desburocratizados. Que o empreendedor, quando quer fazer um empreendimento, ele saiba logo e tenha uma resposta por parte do poder público, se pode ou se não pode. E se pode, que tipo de compensação que precisa ser feito. Enfim, todos concordam da atualização e da desburocratização e da agilidade dos processos de licenciamento. Não conseguimos criar uma comissão especial, até para poder, e a comissão especial, ela tem um papel de você fazer o debate, além de fazer as audiências públicas, trazer, entendeu, os diversos segmentos para vir contribuir com o debate, e depois você tem um processo de votação desse relatório. Você pode fazer as emendas nesse relatório. Diferente do grupo de trabalho, onde o relator, o deputado Kim, tem o poder de pegar e construir esse relatório, e mesmo que esse relatório não seja votado no grupo, porque não tem obrigação do ponto de vista do regimento da Câmara, e leva para o plenário. E, portanto, a gente tomaria conhecimento do relatório, das divergências, lá dentro do plenário, no momento de votação, lá junto com os 513 deputados. Mas o grupo de trabalho então conseguiu convencer o deputado Kim e o próprio presidente Maia de que realizássemos então um conjunto de audiências públicas, e foram realizadas 12 audiências públicas com todos os segmentos, ambientalistas, sociedade civil, todos os setores produtivos. Antes do recesso, o deputado Kim então solta o relatório, e a leitura que a gente faz do relatório que ele apresentou, do projeto de lei que ele apresenta, não condiz com aquilo que foi debatido ou com as contribuições que vieram durante as audiências públicas. Dá a impressão de que este relatório foi produzido, construído, dialogando em outros espaços e não nos espaços das audiências públicas realizadas e coordenada pelo próprio deputado Kim dentro da Câmara e também em outros estados. O problema é que neste relatório ele consolida uma proposta que não vai de encontro com o tripé que foi muito debatido e concordado por unanimidade com todos aqueles que participaram das audiências públicas, inclusive com os membros do próprio grupo de trabalho, os novos deputados que participam desse grupo de trabalho, que é a precaução ambiental, portanto não pode ter retrocesso do ponto de vista da legislação ambiental, da participação social, de garantir as audiências públicas, os processos de consulta com as comunidades, o diálogo com a sociedade quando no debate e no processo de licenciamento do empreendimento, e também da segurança jurídica, que boa parte dos empreendedores reclamam
que às vezes estão no processo de licenciamento do determinado empreendimento, e aí vem o Ministério Público ou alguém aciona a justiça e aí fica parado por muito tempo. Então a garantia desse tripé também era consensuado. Só que o relatório dele tem graves problemas. E eu vou citar alguns como exemplo, até porque o deputado Kim já tem falado na imprensa e tem divulgado, inclusive via redes sociais, de que o relatório foi construído ouvindo todos os segmentos, inclusive os ambientalistas. Ele ouviu, mas ele não considerou no relatório que ele produziu. Por exemplo, ele só considera para ser consultado as comunidades quilombolas que já tenham o seu processo de titulação ou que tenham o seu relatório antropológico já realizado. Hoje a grande maioria, mais de 90% das comunidades quilombolas tem o certificado da Fundação Cultural Palmares, e estas comunidades não serão ouvidas quando tiver um empreendimento que tenha impacto para essas comunidades. A mesma coisa para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, somente aqueles que já têm o seu processo de demarcação avançado. Sabemos que já aí você tem várias terras indígenas que ainda não estão nesse processo. Outra coisa grave, só vai ser considerado para efeito de impacto, de avaliação de impacto ambiental, aquilo que for atingido diretamente pelo empreendimento. Eu vou citar para poder entender claramente. Vocês acompanharam a tragédia lá de Brumadinho. Aquelas comunidades que foram afetadas rio abaixo, seja pela água que ficou contaminada, pelo rio que morreu, pelos peixes que morreram, as comunidades que ficaram sem o pescado, esse tipo de impacto ambiental não será mais considerado se ser aprovado o relatório do deputado Kim. Também isenta de licenciamento asfaltamento, por exemplo, de uma estrada na Amazônia. A ciência, a pesquisa já vem demonstrando que quando você faz um asfaltamento na Amazônia, você rapidamente cria aquela espinha de peixe que vão se construindo aqueles ramais e aumenta consideravelmente o desmatamento. Isso por quê? Porque você faz a estrada e o Estado não vem com o seu conjunto de políticas de fiscalização, né, de resolver as questões fundiárias, e portanto você incentiva o desmatamento na Amazônia. No projeto do Kim, você isenta de licenciamento ambiental o asfaltamento, por exemplo, dessas estradas. Também no projeto dele não prevê licenciamento ambiental, isenta completamente de licenciamento ambiental todos os empreendimentos agropecuários. Aí mostra claramente a força da bancada ruralista de querer colocar neste relatório e votar um projeto para que todos os empreendimentos nesta área não precisam mais de licenciamento ambiental. Eu vou citar um exemplo para você que vem acompanhando todo o debate, por exemplo, da questão dos agrotóxicos. A hora que você faz um desmatamento próximo de uma unidade de conservação e aí depois você implementa ali um projeto agropecuário e você usa, por exemplo, a pulverização aérea, e todos sabem que aí o vento vai levar esse veneno para dentro da unidade de conservação e matando os insetos, matando as abelhas, com impacto, enfim, para a biodiversidade. Como também um empreendimento agropecuário numa região de captação de água, né, de uma bacia importante para captação de água, entendeu, para as cidades, para abastecimento humano. Ou um determinado empreendimento onde, que também é outro problema que tem no relatório dele, que você libera o licenciamento para o empreendimento, e se aquele empreendimento for utilizar água sem a necessidade do licenciamento e da outorga por parte do organismo que licencia o uso da água. E aí você vai ter crises e conflitos, como que a gente teve recentemente no interior da Bahia, onde um empreendimento agropecuário utilizava muita água do determinado rio para irrigação da sua agricultura,
faltando água depois para abastecimento humano. A própria população da cidade se revoltou e foram lá e quebraram todos os equipamentos, as instalações de irrigação daquele empreendimento agropecuário de produção de frutas. Então são vários problemas que a gente tem no relatório do deputado Kim, um verdadeiro retrocesso em relação à legislação de hoje. Então eu quero chamar a atenção aqui de que nós precisamos participar ativamente desse debate, que a sociedade brasileira precisa se envolver nesse debate e garantir aquilo que desde o início nós vimos pedindo e exigindo do presidente Maia, de que o debate sobre a atualização da legislação de licenciamento não pode ficar preso dentro das quatro paredes do Congresso Nacional. A sociedade brasileira tem o direito de acompanhar, porque depois vai sofrer as consequências se passar adiante esse projeto de lei. Então, por isso, nós também tomamos uma decisão de construir um relatório alternativo, garantindo o tripé da precaução ambiental, da participação social, da segurança jurídica e da garantia de que não vai ter retrocesso do ponto de vista das conquistas da legislação ambiental e da legislação social, principalmente para as populações tradicionais, como também para povos indígenas. Então, estou fazendo esse vídeo, peço que você divulgue, que você passe para frente, porque é uma resposta, entendeu, à falácia do deputado Kim, que vem defendendo o seu relatório e que atende a interesses simplesmente, entendeu, do capital, dos empreendedores e não considera a vontade e a segurança para o conjunto da população brasileira. Obrigado.